Olá pessoal, na continuação do vídeo sobre datação de fósseis usando o carbono 14, agora nós resolvemos no outro vídeo através da tabela, agora através da fórmula. A fórmula matemática é a seguinte: tempo igual logaritmo neperiano de NF dividido por N0 ou NO dividido por menos 0,693 vezes T meio. Vamos entender isso então? T é o tempo. Ln, logaritmo neperiano, é aquele logaritmo na base E, base 2,71 aproximadamente, no de Euler, né? NF, o que é o NF? É o nível de radiação do carbono do fóssil, nível de radiocarbono do fóssil. Ó, NF, nível do fóssil, nível de radiação de radiocarbono que foi medido no fóssil. N0 é o nível de radiocarbono do ser vivo hoje. 0,693 é o logaritmo neperiano de 2. Por que lá ele aparece menos? Porque esse logaritmo neperiano aqui dá sempre negativo. Dividido por negativo fica positivo, porque o tempo é positivo. T meio é a meia-vida do carbono 14, que é de aproximadamente 5.730 anos. Lembra que nós vimos na tabela? E NF sobre N0 vai ser dado em porcentagem, viu? Então você não precisa calcular isso não, já vai dar, vem no problema em porcentagem. Então veja aí um exemplo. Primeiro, um fóssil apresentou 40% de radiocarbono em relação à mesma espécie viva. Qual a sua idade? Então veja bem, 40%. Primeiro, você vai escrever o 40%, dividindo 40 por 100 em decimal, 0,40. Então vai substituir na fórmula, vai ficar T igual logaritmo neperiano de 0,40, já é aquela fração lá, ó, tá certo? O 0,40 já é aquela fração, dividido. Esse número também é dado na fórmula, menos 0,693, vezes T meia, que é a meia-vida do carbono 14, que é 5.730. Então veja bem, agora é preciso ter uma calculadora científica, né pessoal? Então fica assim, ó, o logaritmo de 0,4 ou 0,40 é menos 0,916, dividido por esse número vezes 5.730. Agora, fazendo a divisão desse por esse, vai dar 1,322 vezes 5.730, aproximadamente 7.575 anos. Então veja bem, um fóssil que apresentar 40% de radiocarbono, de emissão de radiocarbono, ele tem aproximadamente 7.000 anos, um pouco mais, um pouco menos, 7.000 anos. Certo? Vamos voltar à tabela. 7.000 anos, 40%. Veja bem, onde é que estão aqui os 40%? Observa que 40% está aqui, ó, entre 100% e, ou melhor, 40% está aqui entre 50% e 25%. Se 50% é 5.730 anos, 40% é um tempo um pouco maior, que deu quanto aí? 7.575 anos. Há variações desses números, gente, por causa da calculadora científica, que vai dar diferença de uma para outra, tabelas de logaritmo, etc. Mas não é interessante? Veja agora um segundo exemplo usando fórmula, usando a fórmula. Veja aqui. Da VUNESP,
de vestibular. Medidas de radioatividade de uma amostra de tecido vegetal achada perto do Vale dos Reis, no Egito, revelaram que o teor de carbono 14, aquela relação carbono 14 sobre carbono 12, era correspondente a 25% do valor encontrado hoje em um vegetal vivo. Então a emissão de radiocarbono era de 25% em relação a de um vegetal hoje. Que idade aproximada tem este tecido vegetal? Então é 25%, é só jogar na fórmula, T igual, logaritmo neperiano, como é que é 25%? Não é 0,25? Dividido por esse número constante da fórmula, vezes a meia-vida do carbono 14, 5,730. O logaritmo neperiano de 0,25 é menos 1,3862, dividido por esse, vezes 5,730. Essa divisão, vezes esse valor, vai dar aproximadamente 11.462 anos que tem esse tecido vegetal. Veja na tabela, esse problema falou em que? 25%, não é? Olha na tabela 25%. Cadê os 25%? 11.460 anos. Então, quando é uma porcentagem assim, que corresponde exatamente à metade do valor anterior, 11.460 anos. Realmente, 11.462 anos com o logaritmo. Uma pequena diferença. Veja na tabela, 25%, 11.460 anos. Esse valor deu bem bom, né? Tanto da fórmula quanto da tabela. Agora no verso, eu vou deixar dois aí para você fazer. A amostra fóssil de um esqueleto humano contém 68% de carbono 14 em comparação aos humanos atuais. Humano vivo, claro. Qual a idade aproximada do fóssil? A resposta aproximadamente 3.188 anos. O outro diz assim: se uma amostra de tecido animal apresenta 3,12% de radiocarbono, qual a sua idade? Aproximadamente 28.650 anos. Certo? Aí eu estou pedindo para você fazer pela fórmula, tá? Porque pela tabela é isso que está lá. Vê se você acha um valor aproximado. Nunca dá um valor exatinho que está na tabela. Não tem jeito, né? Tá? Então é isso, pessoal. Não é interessante o assunto? Eu acho muito interessante. Então, no momento é só. Até o próximo vídeo e obrigado.